Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Continuamos na bancada parlamentar do PS, aqui no Salão Nobre, para entrevistar a deputada Alexandra Tavares de Moura. Muito bem-vinda. Obrigada. E começamos já esta entrevista por falar o que lhe leva também a seguir a política, neste caso a desempenhar funções de deputada. Costumo dizer que tem uma forte ligação familiar que a inspirou. Como é que o seu pai e a sua mãe, com percursos distintos, conseguiram influenciar a seguir esta via? Conseguiram influenciar? Não influenciaram de todo. Os meus pais casaram na prisão quando o meu pai foi preso no grupo dos 31, em 65. Foi dos penúltimos a ser preso, se a memória não me falha. E, portanto, lá em casa a política fazia parte do dia-a-dia. À hora do jantar, quando se via o telejornal, nós falávamos das coisas e eu estava sempre muitíssimo atenta e estava sempre muitíssimo desperta. Depois vamos crescendo, vamos percebendo o que é que nos rodeia. E na minha família, mesmo na minha família alargada, nos meus tios, todos eles tinham atividade política forte, até mais à esquerda que os meus pais. E isso acabou, obviamente, por influenciar o meu gosto pela vida política. E o seu pai pertenceu ao grupo dos 31 e depois tem um episódio marcante do casamento entre o seu pai e a sua mãe, que também é algo que marcou toda a sua família por ter sido realizado quando o seu pai estava preso. Exato. O meu pai pediu a minha mãe em casamento, deve ter sido... foram poucos os casais em Portugal que casaram desta forma, a Maria Barroso e o Mário Soares foi um deles, precisamente para que a minha mãe pudesse assistir ao julgamento do meu pai. Naquela altura, naqueles julgamentos, só podiam assistir familiares de grau direto. No caso do meu pai só tinha o pai dele e a irmã, e portanto para a namorada, por quem ele estava muitíssimo apaixonado, segundo eles diziam... poder assistir, tiveram que casar. E, portanto, a minha mãe casou na prisão em Caxias com o meu pai. Sim, e depois foi para casa sozinha, como é óbvio. O meu pai só foi julgado mais tarde e depois, posteriormente, é que saiu. Nasceu e ainda apanhou alguns anos da ditadura, do Estado Novo, e era muito nova quando foi o 25 de Abril. Por isso a pergunta natural que lhe faço é: onde estava no 25 de Abril? Eu não sei. Eu lembro-me de algumas coisas, por acaso é engraçado, porque eu lembro naquele dia do meu pai correr pela casa um bocadinho até exageradamente eufórico, que não era muito o tipo dele, e que me dava imensos beijinhos, e a minha mãe dava-me imensos beijinhos, e eu lembro que não podia ir para a escola. E depois, mais tarde, lembro-me de um episódio, vinha eu com a minha mãe e com a minha irmã pequenina, porque a minha irmã nasceu em janeiro, a democracia deu-se, de facto, em abril, e que fomos apanhados à saída de Odivelas, que a minha mãe nessa altura era presidente do Conselho Diretivo da Escola Preparatória Avelar Brotero. E as forças do MFA mandaram disparar, e lembro-me perfeitamente de eles me fazerem sair e de quererem até ver a alcofa. Na altura as crianças eram transportadas em alcofas. Portanto, a minha mãe teve que tirar a Rita e teve que procurar por baixo da alcofa para mostrar que não havia ali armas. Tenho assim algumas memórias e lembro-me do 1º de Maio, lembro-me das descidas do 25 de Abril. Lembro-me assim algumas coisas, é engraçado. E que memórias a marcaram mais até chegar à faculdade? Mesmo nesse período todo agitado e depois nos anos 70, anos 80? Lembro-me, eu frequentei o Colégio Moderno e quando nós íamos para as manifestações, eu acompanhava os meus pais e os meus tios. Lembro-me de, apesar de ser o Colégio Moderno, dos meus pais me dizerem que eu não podia cantar intersindical na escola. Lembro-me de em 1980 e qualquer coisa, de umas eleições prolongadíssimas, em que os meus pais e os meus tios ficaram até às 6 da manhã a assistir, porque era comum ficarem lá em casa, e os meus primos e a minha irmã, já toda a gente dormia e eu estava preocupadíssima com a sensação de stress e de tensão que havia lá em casa, porque havia ali uma mudança no regime, nas eleições, não é? E essa mudança eleitoral, essa mudança de partido, eu lembro-me que na altura provocou algum receio, nomeadamente nos meus tios, claramente, e isso marcou-me. Eu acho que tive uma infância e uma adolescência perfeitamente normais e adequadas e portanto acho que fui uma rapariga feliz, uma miúda feliz, com aqueles dramas normais de adolescente, às vezes às turras com os pais, mas acho que de resto não tenho assim coisas que me marcaram pela negativa, não tenho nada. Talvez estas tenham sido as mais interessantes do ponto de vista do meu crescimento. E quando é que decide envergar pela psicologia clínica, primeiro como licenciatura? Bem, eu queria mesmo era ser pilota de Fórmula 1.
Mas depois os meus pais disseram-me que era uma coisa que só pessoas com muito dinheiro é que podiam fazer e, portanto, que isso estava fora de causa. Pronto, e então eu lá achei que então, se não era uma coisa, podia ser... Deve ter sido, no meu 8º ano, com 13 anos, decidi que queria ser psicóloga. Pronto, e depois foi fazer o caminho até lá chegar. Quem me marcou muito foi uma professora de filosofia, Luísa Diogo, que era de facto uma mulher extraordinária e que tinha uma alma a transmitir aquelas matérias e acabou por influenciar o meu percurso. Mas também a minha mãe, porque a minha mãe, numa determinada fase da vida dela, geria o núcleo de apoio à comunidade no Ministério da Educação e fazia muitas reuniões com pais e muitas reuniões com professores sobre o papel educativo da família, sobre a importância de uma alimentação quando apareceu a roda dos alimentos, sobre o papel da água, sobre a adição. Integrou o primeiro grupo interministerial das questões para a droga, da prevenção primária. Portanto, e eu ia com ela, porque estava de férias, não havia ninguém que tomasse conta de nós, e eu ia com a minha mãe, sentava-me lá ao fundo a ouvir a minha mãe fazer as ações de formação, ou as palestras, ou o que fosse. E claro, acabou por influenciar o meu percurso, claro que sim, claro que sim. Depois segue do ISPA para o ISEG, para um mestrado em Gestão de Recursos Humanos. O que é que também a levou a especializar-se mais nessa vertente? Porque precisei, do ponto de vista profissional, de ter algum suporte na área da gestão dos recursos humanos. Porque a certa altura do meu percurso profissional passo por uma empresa municipal em Oeiras, como administradora, e fiquei com o pelouro dos recursos humanos e, portanto, senti mesmo necessidade de ir aprender. Fiz a pós-graduação, depois interrompi e depois um dia lá em casa massacraram-me um bocado a cabeça, o meu marido e a minha filha, e acabei por ir fazer o mestrado e ainda bem que o acabei. E esteve também envolvida em projetos de solidariedade. O que é que foi que trouxe de ensinamento desses tempos que viveu, nomeadamente a seguir à faculdade? Imensa coisa, porque eu estive envolvida num projeto, numa associação que ainda existe, que é a Associação de Solidariedade entre Gerações, do bairro onde eu nasci, na Graça, em São Vicente. E é um projeto muito interessante porque aquilo que nós tentávamos fazer era conjugar a possibilidade de ter várias gerações a trabalhar uns para os outros, não é? E por que é que eu aprendi? Aprendi tudo, aprendi a fazer escalas de pessoas, aprendi a programar refeições, aprendi a pensar em jogos pedagógicos para crianças com séniores, tive que ir estudar coisas que eu não sabia. Entre outras que passei também da Associação de Formação para a Intervenção Comunitária, que foi uma associação muitíssimo gira, por onde também pude passar com pessoas de renome na área da prevenção primária da toxicodependência, o Carlos Fugos, a Paula Marques, com quem aprendi imenso e que me trouxeram um novo olhar sobre... Nós quando saímos da faculdade temos aquela sensação de que vamos mudar o mundo. Sabemos imenso e vamos mudar o mundo. Não é nada verdade, não é? De repente somos confrontados com a realidade e percebemos que se conseguirmos ajudar um bocadinho, se conseguirmos moldar um bocadinho alguém a sair de um ciclo negativo onde está, que estamos a fazer de facto um trabalho extraordinário. E esta aprendizagem de que é difícil ajudar o mundo inteiro, que só conseguimos ajudar algumas pessoas e que nem sempre conseguimos usar as melhores estratégias, esta aprendizagem é uma aprendizagem difícil. Obriga a crescer. E tem também um conjunto de experiências a nível autárquico, a nível desde freguesia a câmaras e câmaras diferentes, desde Odivelos a Oeiras. Qual é assim a terra que a marca mais e desse período todo qual é que foi a parte que gostou mais de fazer e prestar funções? Isso é malandro, porque eu comecei no executivo de uma junta de freguesia de Santa Engrácia, a minha freguesia, e gostei imenso de lá estar. Tive 2 mandatos. Era uma miúda, não é? Tinha acabado de sair da faculdade, era uma miúda mesmo. E gostei imenso de lá estar. Foram 8 anos muitíssimo importantes no sentido da minha aprendizagem, até como técnica. Depois, o que é que eu gostei? Gostei muito de ser líder da Assembleia Municipal em Oeiras. Eu gosto muito de viver em Oeiras. Depois tive 4 anos também como vereadora não executiva e também aprendi imenso. Estes lugares trazem-nos sempre alguma coisa de nova e de diferente, não é? Porque, especialmente com pessoas como eu, que até chegar aqui
sempre fez política paralelamente à vida profissional e paralelamente à vida pessoal, ser mãe também, e ter amigos, e poder estar com esses amigos, e estar com a família, significa dar muito do nosso tempo. Portanto, eu preparava as reuniões para a Assembleia Municipal e para a Assembleia e para a Câmara Municipal, começava a prepará-las ao sábado. Portanto, ao sábado, domingo, à noite, segunda-feira, à terça-feira à noite, para ter as reuniões. Portanto, é preciso mesmo gostar. E é preciso dedicarmos-nos, como é evidente, não é? Porque quando chegamos a este patamar temos que falar sobre muitos assuntos que não são a minha área. Quer falar do ambiente não é a mesma coisa que para mim que falar de educação, ou falar de juventude, ou falar de desporto, não é? Falar do ambiente, ou falar da questão da recolha dos lixos, por exemplo, obriga-me naturalmente a estudar. E essa é a parte gira, não é? É porque nós aprendemos imenso. E para quem cresceu no bairro da Graça, e como sabemos, a Graça, a Alfama, Moraria, são bairros muito típicos e históricos, sente que se perdeu um pouco o espírito bairrista em Lisboa? Não sinto. E não sinto porque eu ainda hoje, quando vou à casa dos meus pais, eu sou a menina, pergunta-me: olá menina, então os teus meninos estão bem? Portanto, eu acho que o espírito de bairro que ele se mantém. A cidade mudou. Claro que mudou. Claro que mudou. Como também mudaram as outras cidades à nossa volta, não é? À volta da cidade de Lisboa. Mas isso faz parte, não é? Isso faz parte da evolução. Eu acho que as redes se mantêm. Quando eu mudei para Linda a Velha, essa foi a maior dificuldade que eu tive. Foi de percepcionar que as redes pessoais de suporte que existiam no bairro onde eu vivia não existiam. Hoje vivo em Queijas e as redes pessoais são diferentes. Há mais vizinhança, há mais proximidade. Em Linda a Velha, se calhar pela zona de Linda a Velha onde eu fiquei, não foi assim. Mas a Graça e Sapadores realmente é o meu coração, não é? Foi onde eu vivi, onde eu brinquei na rua, não é? Não deixa de ser marcante, como é evidente. E depois é eleita pelo Círculo de Lisboa para servir aqui na Assembleia da República, no mandato de 4 anos. O que é que sentiu nessa noite da eleição? Bem, a noite da eleição não foi a noite em que eu entrei, não é? Porque eu entro em substituição. Mas foi a noite em que eu tomei consciência que eu podia muito provavelmente entrar. No dia em que entrei, no dia em que vim tomar posse, eu tive o dia todo aquela sensação de que se me dissessem alguma coisa mais próxima, que eu não ia conseguir não chorar. Eu só pensava nos meus pais. O meu pai nessa altura estava internado com Alzheimer e eu tinha imensa pena do meu pai não poder percepcionar que eu estava aqui e que eu lhe devia a ele, como também devo à minha mãe, mas a minha mãe sim, a minha mãe percebeu, não é? Portanto, esse dia marcou-me por isso e marcou-me porque ao mesmo tempo para os meus filhos, como é que eu ia dizer isto? Eu toda a vida cresci numa família em que sempre vi os meus pais trabalharem ao fim de semana, em que sempre vi os meus pais a irem para as reuniões do partido à noite, fora de horas, ora ir à mãe, ora ir ao pai. E, portanto, faz parte, não é, do nosso ADN lá em casa, esta forma de estar. E, portanto, eu chegar aqui foi um bocadinho também dizer aos meus filhos: estão a ver? Todo este trabalho que eu tive, que fiz porque gostei, sem qualquer retorno, a não ser o pessoal, a satisfação pessoal, hoje estou aqui e acho que posso fazer qualquer coisa por todos nós. Portanto, é de uma emoção enorme. E para quem tem esse peso sobre os ombros, sente que há uma desconfiança maior neste momento entre os cidadãos e quem representa os cidadãos, nomeadamente com essas funções aqui na Assembleia? Olha, eu acho que nos cabe a todos fazermos um esforço para demonstrar de forma clara o que é o nosso papel e o que é que significa fazer ou ter atividade cívica e ter atividade política. Eu, quando vou às escolas, começo sempre por aqui. Digo sempre aos miúdos, sejam eles mais novos ou mais velhos, e, portanto, naturalmente adaptando, que nós, quando saímos de casa e refilamos porque a recolha do lixo não está bem feita,
ou quando refilamos porque os carros não estão estacionados como deve ser, ou quando refilamos porque os transportes públicos A, B ou C, ou quando refilamos porque as estradas não estão em condições, estamos a emitir uma opinião política sobre qualquer um destes temas. E, portanto, não existe sermos apolíticos. Porque nós temos opiniões pelas coisas. Podemos querer que esta opinião seja ouvida dentro de um partido político, ou não querer. Podemos querer que ela seja posta ao serviço de uma associação cívica, seja ela cultural, desportiva, social, o que for, ou não querer. Ou até estudantil, não é? Ou não querer, mas estamos sempre a emitir uma opinião e, portanto, eu acho que esse é que é o nosso papel, não é? É o nosso papel não enquanto deputados, também enquanto deputados, mas é o nosso papel enquanto cidadãos. Isso para mim é muito claro. E um dos trabalhos que também não é visível, que não passa tanto nem nas televisões, é o trabalho de comissão. E neste caso, estando na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, qual é que foi, neste período e neste mandato, aquele momento na comissão, e seja uma audição, seja algum grupo de trabalho, que marcou mais? Por acaso não é na Comissão de Educação, é na Comissão da Administração Pública. Foi o momento em que conseguimos reverter uma medida que vinha do tempo da Troika, que é a medida que permite que os acidentes de trabalho possam ser pagos em simultâneo com o salário. Foi uma alteração que se deu em 2014 e já havia várias petições e os sindicatos, com razão, diziam que era uma medida que tinha que ser revertida, que não fazia sequer parte do plano da Troika, e quando foi possível naquele momento, em votação indiciária, concretizar isso, é uma sensação de que este projeto tem aqui um bocadinho de mim. E das várias experiências, algumas que ainda não falámos, nomeadamente na Escola Superior de Enfermagem, quais é que todas essas experiências teve ao longo da sua vida que acabaram por auxiliar mais no exercício do mandato de deputado? Não sendo elas, obviamente, únicas ou lineares em termos de exclusivas, que acabam por todas por ajudar um pouco, mas qual foi aquela mais marcante? Eu acho que mais marcante foi a primeira, claramente, porque trabalhei num bairro degradado e trabalhar num bairro degradado faz-nos confrontar com vidas absolutamente pesadas, não é? Miúdos sempre na tangente do limiar para passar para o lado de lá, para o comportamento aditivo e até para algumas patologias mentais mais complicadas. Furaram-me os pneus, esse momento marcou-me. Eu tenho a voz doce, meiga e suave, como se vê, não é? E esta voz, obviamente, ao longo da minha vida sempre, mas naquele caso particularmente, tinha um impacto muito negativo nos miúdos, porque eles sentiam que eu era autoridade. E eu era, de facto, autoridade. E eu queria, de facto, ser autoridade, porque a autoridade era aquilo que eles não tinham em casa. E porque o crescimento na adolescência tem que se fazer dentro de limites. E, portanto, eles furaram-me os pneus, que era para me dizerem: minha amiga, andas-te a portar mal e, portanto, nós estamos-te a mostrar que tu aqui fazes como a gente quer e não como tu queres. E, na altura, os supervisores do projeto queriam que eu fosse para casa durante uma semana, porque achavam que era perigoso. E foi uma discussão até bastante interessante e eu dizer-lhes: não me interessa se estou a correr riscos ou não, mas eu amanhã venho. Porque no dia em que eu não vier, no dia a seguir eu já não volto a ter autoridade. E eu não vou perder a autoridade que conquistei até agora. Portanto, ali marcou-me, não é? Depois foi a Escola Superior de Enfermagem pela mudança imensa que eu acho que deixei, a marca que lá deixei. Estive lá 10 anos. Era uma Escola Superior de Enfermagem, resulta da fusão de 4 antigas escolas de enfermagem em Lisboa. E, portanto, 4 culturas, 4 formas diferentes dos serviços todos funcionarem. E eu deixei os serviços minimamente organizados do ponto de vista dos serviços académicos e do ponto de vista da utilização das ferramentas digitais. Aliás, acho que hoje, na fase de pandemia em que estamos, provavelmente, e apesar de tanta resistência que possa ter havido hoje, devem olhar para o trabalho que nós fizemos e dizer que realmente valeu a pena. E entrou para o Partido Socialista, criou essa ligação partidária mais formal em 97?
Sim, em 1997. no ano em que eu nasci. Qual é que foi a razão que levou a escolher o PS e não outro partido? Tem a ver com os meus pais, claramente, e tem a ver com o facto de eu ter integrado as listas para a Junta de Freguesia de Santa Engrácia pelo Partido Socialista como independente. E depois, a partir de um determinado momento, não fazia sentido não estar filiada, porque eu queria discutir com os militantes do PS e com as estruturas do PS se as propostas que eu tinha faziam ou não faziam sentido. E queria perceber a lógica e se havia fio condutor. E, portanto, filiei-me no PS, mas, obviamente, o legado são os meus pais, não há dúvida. E o que é que não gosta na política? O que é que eu não gosto na política? Isso é um bocado malandrice. Bem, às vezes não gosto da arrogância de algumas pessoas. Aqui dentro faz-me confusão a falta de entrosamento entre os diferentes grupos políticos. Não gosto de jogos de bastidores, nem daquelas coisas mais aos avocados a que assistimos ou que percebemos que se passam. E ser mulher na política é uma dificuldade acrescida? É. Sem dúvida é. Uma razão muito simples, não é? Eu já fiz listas. Já ajudei a fazer listas e já fui responsável por fazer listas. E nas últimas listas para a Assembleia Municipal, em 2017, que fiz as listas, eu e o meu secretariado, eu era presidente da Conselhia em Oeiras, eu entendi que tínhamos que fazer listas paritárias. Não havia essa recomendação, mas eu entendi que nós devíamos fazer listas paritárias. E obviamente que as listas paritárias obrigam a que alguns camaradas nossos de género masculino descessem na lista. E isso não significava que o trabalho deles fosse menos bom. Significava que nós estávamos a dar a oportunidade a outras mulheres para que pudessem também estar. E o entendimento não é esse. O entendimento é sempre aquele que se ouve nos corredores, que é mais ou menos uma coisa deste tipo. Não têm currículo. Se ao menos tivessem currículo. Que é um argumento que é utilizado para a mulher. Para os homens é que nós nunca ouvimos isto nos corredores. Portanto, de facto é diferente. Eu acho que temos que fazer esse caminho. E acho que ainda não o fizemos todo. E se calhar nem a geração dos meus filhos, nem a geração dos meus netos vai ter essa possibilidade, não é? De sentir que a sociedade... Porque nós aqui refletimos aquilo que somos lá fora, que a sociedade é de facto respeitadora do género, em equilíbrio, em todas as situações. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista, com perguntas mais dinâmicas, algumas escolhas e palavras soltas. Primeira pergunta que faço, e pretendemos demonstrar que a Assembleia não são só um partido específico, que há aqui uma interligação, apesar de que às vezes pudesse ser maior. Qual é o deputado que mais admira de outra bancada parlamentar? Acho que é o José Manuel Pureza. Ele quando fala sobre a questão dos direitos e sobre a questão da igualdade, é o discurso que é de um envolvimento, uma cena brutal. Nós sentimos que aquilo que ele está a dizer é absolutamente vivido e sentido. É mesmo muito interessante. E qual é aqui na Assembleia da República o espaço que considera mais bonito? O espaço que eu considero mais bonito? A escadaria. É imponente e faz-me lembrar quando era miúda e assistia aos discursos do 25 de Abril, à entrada do Primeiro-Ministro, do Presidente da República. Tenho essa memória. Agora passamos para um conjunto de escolhas. A primeira escolha que proponho sempre é entre humildade e ambição. As duas estão ligadas. Claramente, estão ligadas. Cães ou gatos? Peixes. Obama ou Hillary Clinton? Obama, claro. Segurança ou liberdade? Liberdade. Campo? Segurança. Campo ou cidade? Eu adoro cidade. Gosto do campo, mas eu adoro cidade. Eu adoro a confusão. Eu adoro a agitação. Eu gosto de sentir pessoas próximo de mim. House of Cards ou Borgen? House of Cards. Emoção ou razão? Razão. Obras de Santa Engrácia ou aeroporto? Aeroporto. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Rui Veloso. Sagres ou Superboc? Sagres. Mário Soares ou Jorge Sampaio? Mário Soares. Mário Soares, sempre, porque esteve
Foi responsável pela nossa entrada na União Europeia. Fez muito por nós. Poesia ou prosa? Prosa. Algarve ou Carcavelos? Algarve. Lula da Silva ou Joe Biden? Joe Biden. Eixo do Mal ou Governo Sombra? Eixo do Mal. Saramago ou Sofia? Sofia. 230 ou 180? 230 claramente, porque falar de 180 significa falar de um discurso que é absolutamente populista, não é? É utilizado como um enorme desrespeito pelo Parlamento e é utilizado para demonstrar que os deputados não fazem nada e isso não corresponde à verdade. E por isso seguramente 230. Podemos obviamente pensar se faz ou não faz sentido aplicar uma regra semelhante àquela que é a regra para os presidentes da Câmara e até para os presidentes de Junta, que é a da limitação de mandatos. E se calhar faz. Vão-se zangar todos comigo, os meus colegas deputados, mas eu acho que faz. E qual é aquela figura histórica que a inspira mais? Histórica que inspira mais? Bem, quem me inspira mesmo são os meus pais. E esses deram-me história, não é? E eu acho que tenho que dizer que as figuras históricas é a mãe e o pai, claramente. E se pudesse convidar para almoçar aqui na Assembleia ou noutro espaço uma pessoa que nunca tenha tido essa oportunidade, quem é que seria e qual seria a razão para querer aprender mais com essa pessoa? Acho que convidaria a Lourdes Pintacilgo, por ter sido a única mulher chefe de governo, por ter sido um governo, apesar de iniciativa presidencial, um governo numa altura muito difícil e foi um governo curto e, portanto, eu gostava de perceber o que é que ela sentiu, não só quando foi convidada, quando depois teve que o gerir. Gostava de perceber se aquilo que ela sentiu como mulher, se nós ainda sentimos um bocadinho parecido com aquilo que ela sentiu. Acha que está para breve uma chefe de governo ou uma chefe de Estado? Em Portugal? Em Portugal. Nunca se sabe. E em termos literários, qual é assim o livro que a inspira mais? O livro que me inspira mais? Eu acho que há um livro que me marcou muito, que foi As Aventuras do João Sem Medo. Porque ele tem que escolher, não é? Ele escolhe entre ter um caminho fantástico, cheio de quase paraíso, mas sem cabeça, logo não pensa, ou um caminho altamente tortuoso, ele está descalço, o João, e aí com cabeça. E ele escolhe o caminho tortuoso, mas com cabeça. E marcou-me porque a minha tia me explicou porque é que o João Gomes Ferreira tinha escrito aquele livro naquela altura e como é que ele tinha passado pela censura. E em termos musicais, há assim algum gosto específico? Eu fiquei presa na adolescência. Eu tenho uma paixão enorme pelo Bruce Springsteen. E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar? Talvez a Argentina. E o que é que sentiu e que mudou desde que foi eleita deputada? O que é que Na sua mudou vida, na sua vida. na minha vida? Não sei, eu não sei o que é que mudou na minha vida. Talvez tenha mais tempo para dedicar à causa pública, não é? Acho que sim. Embora eu acho que como funcionária pública também me dediquei à causa pública e aos outros e ao serviço aos outros. Aqui faço de uma forma diferente, naturalmente, porque tenho que pensar num patamar mais alargado, mais abrangente. E se fosse convidada a servir num executivo, num ministério específico, qual seria esse ministério, dado o ministério que se sentia mais à vontade, das suas competências e interesses? O Ministério da Administração Pública, claro. E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante da nossa história? 25 de Abril? Passamos um conjunto de palavras soltas. A primeira é um conjunto de palavras. Habitação jovem. O que é que lhe diz? Faz falta. Propinas. Um constante debate dos jovens para com a necessidade do pagamento e a dificuldade de equilibrar os orçamentos das universidades sem o pagamento das propinas. Integridade. Integridade, só me consigo lembrar do meu pai. Tabaco.
Tabaco já foi. 34 anos e deixei de fumar há 2 anos. Escolhi o dia 8 de março, acho que diz alguma coisa sobre mim para deixar de fumar. Feminismo. Bem, feminismo, a minha mãe. Lei Travão. É uma norma constitucional que nós temos naturalmente que respeitar. Abril. Liberdade, alegria. Saudade. Saudade. Eu não sei se tenho saudades de alguma coisa. Polarização. Polarização, perigo. Família. Família, paz. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Eu não consigo responder a isso, se eu sou sincera, porque eu nunca fiz esse raciocínio. O que eu gostava era que nos próximos 10 anos eu pudesse continuar a contribuir para o país. Isso claramente. E tem assim algum desejo de que gostasse de fazer pós-vida pública? Pós-vida pública. Não sei, talvez... vida pública vai sempre estar presente, porque eu, no dia em que me reformar, tenho que estar em alguma associação a trabalhar para os outros, claramente. Talvez aí com mais tempo do que tenho hoje, não é? Porque às vezes é difícil fazer escolhas, não é? E a escolha tem sido sempre a política primeiro, sem dúvida. E o que é que sente que deveria mudar no sistema eleitoral português? O que é que eu sinto que deveria mudar no sistema eleitoral português? Eu não sei se aquilo que tem que ser mudado é o sistema eleitoral, se são as regras, por exemplo, de acesso, como ainda há pouco falámos, à manutenção dos cargos de deputados. Eu acho que todos os cargos têm que ter limitação de mandatos. Isso obriga à renovação e obriga a que os que estão cá há mais tempo se preocupem em passar ensinamentos aos que chegam. E isso é importante para manter viva a democracia. E tendo isso em conta, o que é que gostaria de mudar na Constituição? Nada. Gosto da Constituição como ela está. E numa palavra, que palavra escolhia para resumir Portugal? Inovação, porque somos um povo com uma capacidade fantástica de inovar sempre que precisamos. Para terminar, que mensagem eu gostaria de deixar aos portugueses? Bem, eu diria que no 230, neste contexto, a mensagem que eu gostaria de deixar é que temos todos que participar, temos todos que fazer parte da vida cívica e da vida política, e por isso não importa se temos mais proximidades, com que partido é que temos essa proximidade, e podemos não querer fazer política, mas fazemos com certeza construindo e estando numa associação, seja ela desportiva, juvenil, da associação humanitária da nossa zona, numa coletividade. O apelo que eu deixo é esse mesmo, aos mais novos e aos mais velhos, e os mais novos especialmente, porque fazem falta naturalmente para poder também trazer coisas novas para dentro do sistema. Terminamos assim a sua entrevista. Muito obrigado, deputada Alexandra Tavares de Moura. Muito obrigada, Francisco, foi um gosto. E terminamos mais uma entrevista. Continuem a seguir o projeto, estejam atentos. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas contamos convosco a nosso lado para fazer este percurso. Muito obrigado a todos.